Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa casa de oração. E é muito gostoso, porque toda sexta-feira nós estamos aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Então, hoje, mais um encontro sobre esses ensinamentos, né? Hoje é o encontro da Rede Globo com a Fátima Bernardes, mas é um encontro com Jesus, para a gente estar refletindo sempre esses ensinamentos. O ensinamento de hoje seria uma reflexão sobre a indulgência. Mas tudo que nos é ensinado vem através desse irmão amoroso, desse mestre que é Jesus. Como nós estamos no mês de dezembro e a gente comemora sempre, né? Está no ar aí o pensamento do Natal, né? Comemorando esse nascimento, nós vamos então agradecer a esse mestre querido, lembrando que ele não é só esse Messias que esteve entre nós e que chegou há 2000 e tantos anos atrás. Ele é muito, muito, muito mais que tudo isso daí, né? E nós somos as criaturas nas quais ele nos ajuda e nos orienta nessa nossa caminhada para a gente estar se aproximando cada vez mais do nosso Pai, né? Minhas. Então, nós vamos ver Jesus. Como nós podemos olhar Jesus? Não só, eu coloquei lá, como um Messias que nasceu na Palestina há 2000 e tantos anos atrás. Através de Kardec, no Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo e guia do homem, do indivíduo, né? E lendo livros mais recentes aqui de Chico Xavier, ele também é o governador planetário, né? No livro A Caminho da Luz, ele está junto conosco, preparando esse nosso ambiente há muito tempo atrás, né? Nós podemos calcular aí, às vezes, de 4.500 bilhões de anos atrás, é o cálculo que a ciência faz, e seria o início aí da formação da Terra. Nesse período, Jesus, então, já é esse espírito puro, já cuidando, junto com os seus auxiliares, cuidando daquela bola de fogo, preparando tudo aquilo ali, acompanhando o desenvolvimento na formação do nosso planeta. Então, ele é Messias, ele é o modelo guia e ele é o governador planetário. Olha, fazendo uma comparação ainda, há 4 bilhões de anos atrás, Jesus, então, era esse espírito puro, junto com os auxiliares, acompanhando essa formação, e o tempo vai caminhando, né? Há 1 bilhão de anos atrás, o que é que tinha dentro do planeta? Qual era o mais evoluído? Eram as algas azuis. E nós, aonde estávamos isso daí? Não existia ainda, não é? A nossa presença ainda. Eram as algas. Há 500 milhões de anos atrás, quem é que tinha aqui no nosso planeta? Eram os peixes. Há 1 milhão de anos atrás, tinha os antropóides, aquele ainda macaco, não era o Homo erectus, né? Então, há 1 bilhão atrás, nós temos um ensaio da raça humana, né? E ele era o governador, e ele era esse espírito puro. Olha só, enquanto nós éramos seres inorgânicos, né, aí, Jesus já era um espírito puro. Olha a distância que existe entre nós e ele. E olha os cuidados
para esse planeta que ele já vai cuidando da gente, né? Porque a gente só lembra dele do nascimento na Palestina e ele tem todo um currículo aqui no qual a gente tem que respeitar. Não como se fosse um ídolo distante da gente, um espírito. Não, como esse irmão que esteve entre nós e que passou uns ensinamentos e vivenciou esses ensinamentos. Isso que eu acho bonito é sentir esse espírito puro, né, que veio até a gente para nos ajudar. Bom, então a Terra ela foi concebida, né, pelo Pai, você vai acompanhar, ela foi concebida para ser esse laboratório de experiência, para trazer aqui, nessa evolução, nesse progresso, nessa conexão de amor de Jesus para com a gente, né, para que a gente viesse para cá e devagarinho a gente dentro desse planeta caminharia para a evolução da humanidade aqui desse planeta, né? E no período que a Terra, então a gente tem todos esses 4 bilhões de anos, tem toda essa evolução, e depois de um tempo o próprio planeta, junto com esses primeiros habitantes, ele também passa por uma evolução. Ele deixa de ser então aquele planeta primitivo para evoluir depois para provas e expiação. E nesse vai-vem de crescimento, de evolução, a gente tem os homens, vamos dizer, a humanidade que é daqui, que é do próprio planeta, e também alguns que migraram para cá, para ajudar os que eram daqui na sua evolução, para caminhar com mais, não com velocidade, mas dar um suporte maior para o caminhar desse crescimento, né? E chegam, a gente vê no caminho da luz, a chegada de vários espíritos de diferentes lugares, né? Já com uma certa tecnologia, uma evolução tecnológica, mas ainda muito sofridos e muito atrasados moralmente. Quase que meio parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje, numa tecnologia avançadíssima, né? De celular, disso, daquilo, né? Gente agora fazendo turismo até para a Lua, para o espaço, para tudo aí, e no entanto, moralmente, a gente vê muitas dificuldades no planeta, né? Dificuldades morais, né? Muitos problemas de doença, enfim, vivendo um período aqui muito complicado. Para esses que chegam, Jesus os recebe com muito carinho e propõe 2 coisas, né? Amorosamente, eu os recebo, né, para que vocês venham fazer a sua evolução, o seu crescimento, mas se tiverem dificuldades, eu estarei enviando emissários, quer dizer, espíritos que virão ajudar para eles continuarem, manter o contato com o mundo espiritual. Porque a dificuldade desses que chegaram era a moral, era a espiritualidade, né? Então, para assegurar, né, uma certa tranquilidade, eu estarei mandando, vocês não estão sozinhos, né? E se vocês não tiverem ainda mais dificuldade, não conseguirem fazer essa evolução pela qual vocês estão chegando, eu pessoalmente estarei junto de vós para poder ajudá-los nessa jornada, trazendo os seus ensinamentos, trazendo as mensagens do seu evangelho de amor
e de redenção, né? Bom, antes, né, da chegada de Jesus, aqui que nós comemoramos o Natal, 1000 anos antes de Jesus nascer, as profecias já começaram a anunciar a chegada desse Messias, né, que viria ajudar a humanidade. Tinham várias previsões. Uma delas dizia que chegaria o Rei dos Reis, outra dizia que era uma pessoa assim humilde, né? E outros diziam eram pessoas simples, quem viria era um Messias simples, mas com grande conhecimento, que traria informações nunca ouvidas até então, que até falaria em parábolas, né? Então, elas eram meio confusas. É rei, é um humilde, é gente que vem ensinar. E depois de 600 anos, param essas profecias. O povo de Israel fica sem notícia nenhuma. E eles ficam atentos para a chegada de uma notícia, porque nesse momento eles estão sendo escravizados pelo romano. A história de Israel é de muita perseguição, de muita guerra. Uma hora eles estão presos no Egito, outra hora na Mesopotâmia, outra hora é Alexandre o Grande que invade, e agora os romanos. Então, olha a cabeça desse povo, né, aí de Israel, sempre escravizados, sempre escravos de um poder mais forte. E se esse Messias seria o Rei dos Reis, possivelmente tirariam eles novamente do cativeiro. Então, eles tinham uma esperança assim, muito grande para a chegada desse Messias, né? E quando chega esse Messias, ele chega onde? Ele chega na região mais pobre da Palestina, né? Ele chega e vem numa família simples, né? É uma pessoa que se veste de uma maneira mais humilde, né? E na região da Galileia, se a gente pegar a Palestina inteirinha, é a mais pobre que tem aí. Então, ele não é o Messias que eles esperam, que vá libertá-los dos romanos e que seria um rei, alguém muito forte, né, que resolveria esse problema. E Jesus, durante muito tempo, ele não faz essa vida pública do seu trabalho, né? De ensinamentos, de multidão ainda. Só mais tarde, depois dos 30 anos, e a sua primeira fala oficial para um grande número de pessoas, então já teve muitas palestras, a gente já ouviu muito sobre o Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Então, assim, a gente já tem uma noção, né, boa de quem tem vindo para cá, o que são essas bem-aventuranças, né? E para quem Jesus está falando? Para aquela multidão de aflitos. Porque quando Jesus começa a fazer as suas bem-aventuranças, a gente percebe uma revolução nessa primeira fala dele. Por quê? Porque estão lá os senhores os ricos, né, que têm dinheiro ali da região, os doutores da lei, a classe alta ali, embora dependente de Roma, existe aí um grupo que domina. E quando Jesus começa a falar, né, ele escolhe na sua primeira fala as bem-aventuranças. Aí ele vai para os pobres, para os aflitos, para os que estão em dificuldade, invertendo completamente a ordem, porque os ricos estavam esperando que Jesus fosse falar com eles, né? Qual era o pensamento do judeu nessa época? Quem é rico, quem é abonado, quem é inteligente, é abençoado por Deus.
né? Deus, eu agrado a esse pai. Quem é pobre, não tem conhecimento nenhum, vamos chamar de falta de conhecimentos, quem são esses? São esse povo aflito, desgraçado, são os que não são abençoados por Deus. Era essa a mentalidade do judeu da época. Os ricos abençoados e a maior parte dos pobres, que são os ignorados, né? Mas na hora que Jesus começa a falar com esses aflitos, na hora que ele começa a acalmar esses corações, eram esses nos quais Jesus realmente vem trazer os ensinamentos. Porque quando a gente está querendo uma saída, quando a gente está muito aflito, né, a gente consegue pôr a cabeça aberta para receber essas novidades. Quem tem certeza que é abençoado, que é bom, que já se acha, vamos dizer, abençoado por Deus, toda novidade que chega tem dificuldade de entender. Não, não é isso daí. Esse deve ser um louco, um estranho, uma pessoa completamente diferente. Não é o Messias que nós estamos esperando. Porque é a nós que todas essas mensagens deveriam chegar. E elas não chegam para isso daí, né? Bom, Jesus passa os ensinamentos, tudo isso daí, historicamente, vamos dizer, poucos aproveitaram aqueles ensinamentos de Jesus nesse primeiro momento. Alguns sim, alguns os mais aflitos estavam preparados. A gente está cansado de ver aí em filme, em novela, né? Muitos morreram nas arenas, devorados pelo leão, toda aquela história que a gente até assiste em filme, isso daí. Por quê? Vai a história passando e há um esquecimento desses ensinamentos de Jesus. Porque o cristianismo começa a se organizar de uma maneira completamente diferente daquele cristianismo que Jesus trouxe. Aquele cristianismo primitivo, fraterno, de ajudar o seu irmão. O que vai acontecendo com o tempo? Devagarinho esse cristianismo vai se dividindo hierarquicamente. Então a Igreja Católica estabelece até uma hierarquia, né? E ela começa a ter um poder material, né? Porque ela se julga, vamos dizer, com os privilégios do alto, da espiritualidade, e ela manda. A religião, durante muito tempo, ela controlou tudo. Na Idade Média, a gente vai ver que qualquer pessoa que pensasse diferente da religião era queimado, ia para as fogueiras. Os livros também eram queimados. Então ela tinha um poder quase que absoluto sobre os reis, sobre filósofos, ciência, qualquer pessoa da ciência que pensasse diferente. O sol não gira assim, ele gira de outro jeito, não pensa igual jeito, fogueira. Então foi o período da história que a gente chama de período de sombra, né? Um período muito pesado. Nada fluiu nesse período, nem no campo das artes, nem na ciência. É chamada a Idade Média, a Idade das Sombras. Jesus, como nosso governador, né? Na sequência aí, dentro do planejamento dele, ele manda emissários. De repente nós temos o Renascimento, né? As artes fluem. Durante 80 anos, mais ou menos, a gente tem esse lado da Europa conhecido numa evolução tão grande que surpreende muita gente no campo da arte, da ciência, da literatura, da música, de tudo isso daí. Então, nesse tempo meio confuso, que a igreja, a religião vai perdendo a sua força, né? Nós vamos ter um crescimento da ciência e da filosofia. Olha,
Então, é o período das sombras lá em cima. Aqui, não é? Nós temos ciência e filosofia crescendo e, ao mesmo tempo, livres, libertos da religião. Não é? Puseram a religião de lado. Por quê? Porque, nesse momento, nós começamos o século da razão. Não é? É o século do materialismo. Somente uma sociedade sem Deus pode ser feliz. Então, a gente tem o período onde realmente... Bom, a gente não pode esquecer que tudo isso acontece. Um dos motivos é o abuso exagerado da religião em cima da ciência e da filosofia. Elas estavam esmagadas pela religião. Na hora que a ciência sobe, ela cresce e ela mantém a sua força, abafa isso daqui, tira a religião de lado. Deus não existe. Quem é o importante é o homem, é a razão. Então, no campo da ciência e da filosofia, se muda, se valorizam outras coisas. Bom, né? Jesus, nosso governador planetário, depois de um tempo, né, que chegou até recentemente aqui, né, manda emissários para nos ajudar nesse momento aqui que começou muito complicado. E os seus emissários derramam sobre a Terra, então, os fenômenos mediúnicos, dando origem, então, ao espiritismo. Então, a doutrina espírita, ela surge nesse momento, assim, muito complicado, onde a ciência é forte, o materialismo é forte, mas é a própria ciência que vai colaborar com a implantação da doutrina espírita aqui no planeta Terra. Por quê? Porque através de Kardec, né, que também era assim uma pessoa doutora em muitas letras, conhecimento, pedagogia, em vários, né, conhecimento em vários setores, né, é o Kardec, então, que pesquisador também, ele traz, né, observando alguns fenômenos que no início, em termos de curiosidade, ele, através do método científico, não vamos esquecer isso daí, através da ciência espírita, ele começa, né, esses fenômenos que pareciam banais, ele leva com seriedade e ele começa a ver que atrás desses fenômenos que não tinham significado aparente, trazia uma verdade muito grande atrás disso daí. E atrás dessas verdades, ele começa a fazer perguntas, filosofia espírita. Quem são vocês? Nas perguntas que ele faz para aqueles emissários, né? E através dos fenômenos mediúnicos, né? E através de perguntas e respostas, ele vai trazendo informações firmes, né? Porque ele vai observando, vai analisando no campo. Não é só receber a mensagem, é receber a mensagem, analisar através da ciência espírita. É receber a mensagem, questionar para chegar a um resultado firme, né? Então, é nesse período, né? Olha, nós caminhamos tudo desse Jesus que esteve presente e está ainda, né, como ele é o nosso governador, acompanhando até esse momento aqui, que é a chegada da doutrina espírita. Bom, se o que nós vamos ver ainda, que faz parte assim do nosso tema, é a indulgência, aonde ela está localizada aí?
dentro desses ensinamentos de Jesus, que vieram, né, todos os ensinamentos vieram naquele momento que eu falei para vocês, quando ele nasce na Palestina, quando depois ele sobe no sermão, lá no... e faz o sermão das bem-aventuranças naquele monte. É ali, né, que ele tem a sua obra, as suas informações mais importantes. E se a gente pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que a maior parte dos capítulos que Kardec coloca aqui para as nossas reflexões, eles fazem parte do sermão das bem-aventuranças, né? Olha como foi importante essa fala de Jesus para aquela multidão de judeus, né? Eu fiz agora essa, só para a gente localizar aonde eu queria chegar. Então a gente tem, é essa sim. Se as bem-aventuranças foram assim, então, o ensino, o mais importante que nós tivemos, que se tivesse a gente ficado só com isso daí, a gente teria a nossa doutrina completa. Então ele vai falar dessas bem-aventuranças. E o que eu queria mostrar para vocês, então a gente tem as 9 aqui, né? A primeira, bem-aventurados os aflitos, e aí vai os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus, porque eles serão os puros de coração, vamos dizer, enfim, serão perdoados, tudo isso daí. Mas, no 5, os misericordiosos, né, que receberão a misericórdia, é aí no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai encontrar os textos, os 3 textos sobre a indulgência dentro de toda a temática que Kardec coloca para a gente dentro dos ensinamentos. É aí que a gente encontra uma maior quantidade dos ensinamentos. E olhando as bem-aventuranças, se eu fosse fazer um traçado nisso daqui, existe uma coluna que sustenta tudo isso daí, do ensinamento de Jesus. Ele veio nos ensinar o amor, né? Quando a gente fala de caridade, amor, perdão, tudo isso, está dentro dessa coluna vertebral que ele veio mostrar para a gente esse Deus amoroso, né? Então, tirando, como ele era revolucionário mesmo, tirando a ideia, substituindo a ideia daquele Deus justo, mas bravo, com justiça, mas ele traz um Deus amoroso, que nos protege e que nos ama. Em tudo, se a gente depois ler todos os textos de Jesus, os seus ensinamentos, a primeira, a segunda, a gente parece que vai tirando mais informações, parece que vai iluminando um pouquinho mais a cabeça da gente. Porque tudo, depois que a gente vai vendo, existe uma sequência nos ensinamentos de Jesus. Aqui existe uma sequência também. Nas primeiras 3 bem-aventuranças, ele está ensinando o seguinte. Bom, eu vou dar um roteiro para vocês seguirem, porque seguindo esses roteiros, vocês vão crescendo, porque foram criados simples, sem conhecimento, vão crescendo moralmente para se aproximar cada vez mais do Pai. Mas como fazer isso daí? Se a gente prestar atenção nas 3 primeiras aventuranças, é um cuidado conosco, aqui dentro. Cada um cuidando, em primeiro lugar, das nossas mudanças interiores, né? Se eu estou aflito, se eu estou triste, se eu estou sofrendo, né? Eu tenho assim que buscar, né, alívio aqui dentro de mim, né? Pobres de espírito, meu Deus, eu tenho que ser humilde para receber tudo isso daí, né? A humildade está onde?
aqui dentro, é um sentimento que eu tenho que trabalhar aqui. Então, os 3 primeiros, puro de coração. Se vocês forem igual aquelas crianças bem inocentes, né, vocês estão dentro dessas bem-aventuranças para fazer essa caminhada. Mas primeiro, então, cuida de você. As 3 seguintes, na qual, número 5 eu estou trabalhando, ele já diz uma outra coisa. Já resolveu a parte de dentro? Então, agora vamos cuidar. Então, não é só aqui, vamos pôr para fora. Já estão preparados? Agora vocês vão cuidar do outro, do mais próximo ou do mais distante do outro. Não é? Nós vamos usar a nossa mansidão para com o nosso irmão, de misericórdia para com o outro. Né? Aqui está a indulgência. Também em relação ao outro, aos nossos irmãos, a fraternidade. Limpos de coração. Vamos deixar isso daqui para a gente distribuir pureza para com o outro. Então, os 3 primeiros eu lido aqui, os 3 na sequência eu tenho um olhar para fora, e os 3 últimos, que a gente já melhorou nos 2 sentidos, nós vamos olhar para o alto. Nós já estamos preparados para nos aproximar de uma quantidade, nosso coração já está mais amplo para a gente, nós já conseguimos a paz, ser pacificador, não é? Já não é mais a minha paz interior que eu estou lutando, pela paz da humanidade. Então é no sentido mais amplo, mais no alto, nos aproximando mais de Deus. Né? Então, tudo isso daqui é um caminho, é um roteiro para a gente estar se melhorando, para a gente estar crescendo e a gente estar evoluindo. Quando eu peguei o tema indulgência, depois do tema da Renata, perdão, que é aquela dificuldade, é difícil perdoar, tem que perdoar inimigo, tem isso, aí eu não faço. Falei, a indulgência já é mais fácil. Já vai ser uma coisa boa de fazer, indulgência. Indulgência lá, bom, aí a gente, depois a gente vai ler, a gente tem primeiro a informação da gente. É fácil, porque ser indulgente, vamos dizer, eu posso olhar o outro com tolerância, um pouquinho de tolerância tem. Aí lê lá, indulgência é você ser indulgente para com as dificuldades, com os defeitos do outro. Bom, aí a coisa já fica complicada. Porque ser indulgente para o filho, para o amigo, para o pai, eu estava nesse esquema. No primeiro, então percebi que eu era indulgente para os meus afins, mas lá não é isso, cara. Lá diz, seja indulgente para os defeitos de todos, de todos, não é? Não ser indulgente com um com o outro. Então é complicado, porque você tem que ser a mesma coisa que você acha que você tem indulgência para com uma pessoa próxima que você gosta, um filho que você tem que ter afinidade, você tem que ter indulgência para estar julgando uma pessoa que fez uma coisa horrorosa, que ela fez um crime. Você tem que procurar, porque é com os defeitos do outro, né? Com todas as dificuldades que o outro tem, que a gente sabe que a gente tem muitas dificuldades, né? Você viu? Então a indulgência. O primeiro texto, olha, os 3 textos são parecidos de indulgência, porque eles não fogem muito na mesma coisa. Mas o que eu coloquei aqui é para a gente refletir sobre esse sentimento. Eu até fiz questão de colocar exatamente como está no livro, que eu procurei muitas definições sobre indulgência. Uma definição, o que é, não tem. Tem explicações comportamentais no qual é incluída a indulgência. Então a indulgência ela é colocada como um sentimento.
E eu achei bonito assim, um sentimento doce, né? Parece que tem até um paladar nisso daí, né? Que a gente sente até materialmente a doçura. Fraternal, olha, é para o outro, fraterno, não é? Que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas aí quando eu li esse pedacinho, poucos praticam. Então eu achei assim que fosse facílimo, porque todo mundo tem um pouquinho de indulgência, todo mundo faz alguma coisinha, não. Mas esse espírito protetor, né, em 1863, nessa instrução dos espíritos, ele já vai dizer que poucos fazem isso daí. E qual é a lição que eles estão dando para a gente? Qual é o que é o forte que eles querem que a gente faça, né? Que é o nosso olhar, quer dizer, a maneira, né, com que eu estou olhando o outro, de que maneira eu tenho que olhar. É o olhar com sentimento, né? Eu tenho que estar sempre olhando o outro sem maneira ofensiva, sem censura nos lábios, né? Apenas com aquele olhar de tolerância em relação à dificuldade do outro, né? E todos os três textos falam isso daqui de uma maneira diferente, ou não? Sede, meus amigos, severos para conosco e indulgentes para com os outros. Então a gente está cansado de ver na literatura espírita, né, exemplos da indulgência de Jesus, né? Aqueles exemplos clássicos de Jesus. A Maria, né? Uma das Marias, né? Que é a mulher adúltera, quando vão jogando, ela está sendo, vai ser apedrejada, né? E Jesus chega e ele olha aquela pessoa, né? Não faz, vamos dizer, julgamento nenhum, né? Então, olha a atitude de Jesus em relação à indulgência. É o olhar em relação à pessoa com fraternidade, sem olhar de julgamento, sem olhar de crítica, de hostilidade, nada disso para ele, né? Porque normalmente é o que mais a gente conversa nas nossas reflexões, é o nosso olhar antecipado em relação ao outro, que a gente mal conhece o outro e a gente já está fazendo um julgamento. Tem um exemplo também, uma vez eu estava conversando e eu lembrei. Quando tem aquela constelação, algumas pessoas já fizeram constelação familiar, que é para resolver problema de família, que aquele alemão, o Bert Helling, propôs esse, vamos dizer, essa terapia. Vamos dizer, com ele é uma terapia, não tem nada de religioso. Mas Joana de Ângeles aproveitou essa terapia, vamos dizer, e ela passou para a doutrina espírita, também trazendo uma constelação, não só a constelação familiar, analisando o lado material nosso, mas ela inclui o lado espiritual. E o Bert Helling, ele, alemão, ele comprou a casa do Hitler, né? E ele fez uma propaganda da casa, para mostrar, porque ele achava que o povo alemão tinha uma dívida para com os judeus, com o resto dos que foram para campo de concentração. Porque na casa tinha balanço e tinha coisas de criança. Então ele deixou de lado, ele não focalizou o lado cruel do homem, mas ele fez questão de mostrar que um dia também foi uma criança, que teve uma mãe, que teve um lar e que, vamos dizer, olha, é um olhar de benevolência, né, de indulgência para uma pessoa assim
complicadíssima, porque na definição de indulgência é aí sim mesmo, é pra, que a gente tem que ter tolerância para com todos, não é? A gente não pode escolher nem a pessoa, nem o tipo de dificuldade no qual ela representa. Então isso eu acho forte, né? Então é esse. O seguinte, é esse João, que é bispo de Bordão, não é o João Carlos, né? Da Casas Material de Bordeaux. Ele também, eles vão nessa linha de pensamento, só que ele insiste um pouquinho mais no julgamento. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações. Então ele mexe um pouquinho com a gente, não é? Porque às vezes, quando a gente faz um julgamento pra gente, a gente tem algumas desculpas. Não deu certo nisso, porque aquilo a gente, vamos dizer, alivia para um pouco as nossas dificuldades, né? Mas ao mesmo tempo nós somos severos. É aquele ensinamento, né? A gente está com aquela trave aqui e está se importando com o cisco do outro, né? E a trave não deixa a gente enxergar nada, mas nós estamos julgando, né? E para a gente fazer para os nossos irmãos o que o Pai Celeste fez por nós. A gente pode lembrar também de Zaqueu, aquele publicano, cobrador de impostos, não é? Fariseu, né? Cobrador de impostos, e cobrador de impostos era detestado pelos próprios judeus, porque ia cobrar imposto da gente, cujo dinheiro ia para os romanos, né? Então eles julgavam até traidor, porque é judeu cobrando de judeu e mandando dinheiro para Roma. Mas judeu, Zaqueu, que ouviu falar daquela pessoa, que estava trazendo conhecimentos completamente diferentes, que tinha feito milagres, que tinha ajudado aqui, ajudado lá. Então Zaqueu, a gente já estudou muito aqui, sobe na árvore para ver Jesus, e Jesus, quando passa, vê aquela pessoa, diz: olha, hoje eu vou lá jantar na sua casa. Isso era um escândalo. Uma, que eles detestavam todos os cobradores de impostos, né? E como Jesus vai se misturar com um tipo de pessoa? Então as atitudes de Jesus, que sempre foram muito, muito, muito indulgentes, né? Sempre provoca esse impacto na gente, né? Porque eu cheguei aqui à conclusão que indulgências são raros os que praticam, aonde a gente realmente deveria estar exercitando isso, tá? E o último deles, que é esse bispo de Nervos também na França. É a mesma linha. Todos vós tendes mais tendências a vencer, a corrigir e modificar. Todos nós estamos aqui, ó, nessa primeira linha. Temos sim, né, muitas dificuldades ainda. Estamos naquele esquema de experimentação, né, nas expiações, resolvendo coisas que a gente não resolveu direito, né, para a gente se modificar, para a gente melhorar, para a gente chegar lá no caminho do progresso, né? Por que ser tão exigente para com o vosso próximo e tão cego em relação a vós mesmos? A gente vê em tudo isso daí, aonde está a grande dificuldade que nós temos, é que nós nos julgamos sempre melhores do que os outros. É o nosso orgulho, né? Que quando a gente faz aquela avaliação, a gente fica, então, se diminuindo as nossas dificuldades, né? Como a gente olha superficialmente os nossos defeitos e com os outros a gente ressalta bastante.
Eu acho uma coisa muito complicada hoje em dia, pegando essas informações da indulgência, dessa orientação, dessa instrução desses espíritos, né, bem superiores, bem melhores do que a gente aqui, que nós estamos num período onde grandes tecnologias, pouca indulgência e moral com muita dificuldade. As redes sociais são uma prova muito grande que a gente tem utilizado com pouca indulgência, porque a gente acaba defendendo, né, criando problemas, tomando partido de pessoas que a gente nem conhece. A gente divulga mensagens, né, sem indulgência nenhuma, que são inverdades a respeito de uma determinada pessoa. É o que a gente mais vê, e o que a gente mais ouve, e o que a gente mais, até mesmo dentro das palestras, eles têm insistido muito nessa falta de indulgência, né, e nesse reforço complicado. De repente eu passo informações erradas, aquilo vai de uma tal velocidade que a gente, depois a coisa é tão rápida, tão violenta, e a gente vive realmente. Para nós espíritas, não é? Que se a gente for pegar o livro dos Espíritos, bem no finalzinho, espíritas, nós somos promotores da paz e não promotores da discórdia. Cada vez que a gente repassa uma informação no nosso celular que não é verdadeira e que a gente está provocando distensão, que a gente está provocando, vamos dizer, abismos, dificuldades, intolerância, nós estamos reforçando uma coisa que nós estamos aprendendo aqui, que nosso trabalho é pela paz. Nós estamos caminhando, nós estamos nos distanciando da lei. Nós que estamos ouvindo somos responsáveis por essa atitude. Todo mundo aqui tem celular, então eu estou falando uma coisa que todo mundo sabe desse abismo que está existindo, é de preconceito em relação, uma coisa que era uma coisa legal, que era futebol, a gente já vê gente agredida, gente falando, religião, porque um é assim, outro porque é daquele jeito, é daquela cor, é vermelho, amarelo, né? E é uma coisa que eu fico impressionada de estar vivenciando numa era onde eu achei que algumas coisas, que essa indulgência, que essa tolerância já estava fazendo um pouquinho de parte da nossa vida. Não está, nem da minha, né, e nem das outras. E a gente vê aqui da maior parte da humanidade, porque nós estamos vivenciando coisas muito complicadas. Então, se queremos sair daqui de dentro, né, para ser um pouco mais de pacificador, de levar um pouco mais de paz para a humanidade, nós temos que pensar muito na nossa indulgência, para sermos os promotores da paz e não os promotores da violência, da separação, da intolerância que nós estamos vivenciando hoje. Então, bastante reflexão nesse sentido, né? Porque nós, como espíritas, temos esse compromisso muito, muito grande com a doutrina. O Natal está aí, então estou desejando para vocês um Natal bastante feliz, dentro de todos esses ensinamentos que durante esse ano todinho a gente teve um pouco distante, em casa, assistindo às lives, tentando nos encontrar aos poucos, né? Mas lembrando, não esquecendo do aniversariante que há mais de 4 bilhões de anos atrás está aqui, junto conosco, não é? E aí a gente tem ainda muitas reencarnações, mas com certeza vamos ter essa certeza e essa firmeza
que esse governador planetário, esse irmão maravilhoso, está junto conosco na caminhada. Então, vamos fazer o nosso papel, vamos fazer a nossa parte, não é? Para a gente estar caminhando junto com ele e em direção ao Pai, em direção ao nosso progresso. Então, uma boa reflexão para todos nós e um bom Natal para todo mundo.